antes de iniciarmos a nossa exposição, nós gostaríamos de propor uma reflexão para todos os que estão aqui presentes e também aos nossos amigos que nos acompanham pela rádio ismael.net, aos amigos que nos acompanham pelo canal do Caridade e Fé no YouTube. Se possível, os que se sentirem à vontade, fechar os olhos. Vamos imaginar o nosso dia de hoje. Voltando no tempo para relembrar tudo que fizemos hoje. Desde o início do nosso dia. O momento em que despertamos e abrimos nossos olhos. E sentimos a claridade do sol invadir o cômodo da nossa casa. Aí nos levantamos, fazemos o nosso asseio, a primeira refeição do dia, nos arrumamos para partir para as nossas atividades habituais. Uns se deslocando para ir ao seu trabalho, pegando o seu veículo disponível ou mesmo caminhando pelas ruas. Outros se deslocando até a escola, faculdade. Imaginemos todo o percurso que realizamos nesse trajeto. Cada palmo de chão que percorremos. As ruas que vencemos. As pessoas que cruzaram a nossa vida. Vamos tentar nos lembrar para quantos nós conseguimos olhar olho no olho. Vamos imaginar o trânsito que enfrentamos, aquele momento em que nós paramos no semáforo, no sinal. A grande quantidade de carros, motocicletas, bicicletas, pedestres. A jovem mãe que atravessa a faixa com um pequeno bebê no colo, levando outra criança pequena, sendo puxada pela mão. Olhamos ao nosso redor e vemos muita coisa. A beleza da natureza à nossa volta. Mas também podemos, com os nossos olhos, visualizar pessoas menos afortunadas que nós. Ver pessoas que estão no sinal pedindo uma esmola. Outros maltrapilhos, andarilhos, sujos, porque não têm um lar, não tem um abrigo. O sinal abre e a gente continua o nosso percurso. Chegamos na nossa instituição de trabalho, na nossa escola, para exercer nossas atividades habituais. E logo nos concentramos no nosso ofício, na nossa atividade. O tempo passa. Chega a hora de retornarmos ao nosso lar. Percorremos todo o caminho de volta e chegamos à nossa casa. Entramos cansados do dia fatigante. Às vezes nem prestamos atenção em quem está no nosso lar, ao nosso redor. Sequer damos boa noite, boa tarde. Vamos tomar um banho, fazer a refeição da noite e vamos dormir. E antes de dormir, é de costume as pessoas realizarem um momento de oração, uma prece. E comumente pedir a Deus. Pedir um dia de amanhã melhor. Pedir que
as dificuldades sejam vencidas, pedir que a doença seja curada, pedir o emprego tão desejado, pedir a reconciliação com um parente distante, pedir a Deus a melhoria para a nossa vida. Mas, fazendo essa análise do nosso dia de hoje, é preciso que façamos algumas perguntas a nós mesmos. Relembrando todo o nosso dia, o percurso, as pessoas que dividiram a vida conosco no dia de hoje. Quantas oportunidades de fazer o bem eu tive hoje? Quantas pessoas eu auxiliei no meu dia? Quantas pessoas eu pude estender a mão amiga? Quantas pessoas eu pude olhar face a face e direcionar o abraço que conforta, a palavra que consola? Quanto de mim eu pude doar no dia de hoje? Certamente, alguns de nós não conseguiremos encontrar um ato da prática do bem, um ato de amor em nossas vidas, porque estamos vivendo quase que automatizados. Acordar, sair, trabalhar, voltar, dormir e descansar para no dia seguinte fazer a mesma coisa. Agradecemos pelo dom da vida a Deus. Reconhecemos que a nossa vida é toda cheia de benesses, de maravilhas que o nosso Pai Celestial nos concede. A simples oportunidade de estar vivos, encarnados, de termos um lar, um abrigo, a oportunidade de estudar, de trabalhar, a sanidade física, mental, a oportunidade que nós temos de servir de várias formas. Podemos abrir nossos olhos. Muitos que fizeram essa viagem interior podem ter abrido os olhos nesse instante e acordado para uma realidade difícil, complicada. Reconhecer que na nossa vida a prática do bem está distante de nós. E o tema da nossa exposição de hoje precisa estar presente na nossa vida: a beneficência. Fazer o bem. Nós costumamos orar a Deus e pedir que o bem seja feito para conosco. E se nós pedimos que o bem seja feito para conosco, alguém precisa realizar esse bem. Então essa ação precisa partir de um indivíduo, de alguém. E se todos cruzarem os braços e não exercerem a benevolência na sua vida individual, muitos poderão não desfrutar das coisas boas da vida. Não as coisas boas que nos empurram mídia adentro, que são decorrentes dos prazeres materiais. Mas as coisas boas, aquelas que
mexem com a nossa intimidade. Aquelas que ecoam no recôndito de nossa alma, que vai na nossa subjetividade e faz nos perceber que somos criaturas amadas, somos criaturas que desfrutamos do amor do nosso próximo, do amor de Deus. Foi isso que o Cristo veio nos ensinar há mais de 2000 anos. Certa feita, perguntaram ao mestre qual seria o maior mandamento. E Jesus, que tinha a capacidade de sintetizar o seu conhecimento na transmissão para aquele povo menos esclarecidos, para as verdades celestiais, diz que todos os mandamentos e toda a lei poderia ser reunida em 2 mandamentos. O primeiro deles, amar a Deus sobre todas as coisas. E não poderia ser diferente. É o Pai, é o Criador, a causa primária de todas as coisas. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E disse Jesus que o segundo, que muito se assemelha ao primeiro, é amar o teu próximo como a ti mesmo. E a palavra de Jesus, que ele inseriu entre os 2 mandamentos, nos revela um sentido mais amplo do que essas frases, do que os 2 mandamentos. Diz Jesus que o segundo mandamento se assemelha ao primeiro. Amar o teu próximo como a ti mesmo se assemelha ao primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Diz Jesus, então, que amar o teu próximo como a ti mesmo é semelhante a amar a Deus sobre todas as coisas. Portanto, concluímos que amar o nosso próximo se assemelha a amar a Deus. E na reflexão proposta no início da nossa fala, dessa investigação do nosso dia de hoje, mas que nós podemos estender para a nossa vida atual, devemos nos perguntar se estamos amando a Deus quando amamos o nosso próximo. Será que nós estamos amando o nosso próximo? Será que nós estamos sendo benevolentes com os nossos semelhantes? Porque Jesus diz que amar os nossos semelhantes significa amar a Deus. E amando o nosso irmão, nós estamos exercendo o primeiro mandamento. Mas nós estamos amando os nossos irmãos? Nós estamos praticando a caridade para com os nossos semelhantes no nosso dia a dia? E não a caridade material, mas sim a caridade como entendia Jesus, que conforme nos ensinam os Espíritos, na questão 866 do Livro dos Espíritos, a caridade corresponde à benevolência para com todos, à indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Nós estamos exercendo em nossas vidas a caridade como Jesus entendia, sendo benevolente para com todos? Nós estamos sendo caridosos com os nossos semelhantes, sendo indulgentes com as suas imperfeições? Nós estamos, no nosso dia a dia, perdoando as ofensas que são praticadas contra nós? Se não estamos fazendo isso, nós não estamos praticando a caridade
como Jesus entendia, para com os nossos irmãos. Se não estamos praticando a caridade, nós não estamos amando os nossos semelhantes. Se nós não estamos amando os nossos semelhantes, nós não estamos amando a Deus. E segundo nos ensinam os Espíritos Amigos no Evangelho segundo o Espiritismo, e eu peço a licença para ler na íntegra um trecho da mensagem que é enviada por Adolfo, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. A beneficência vos dará nesse mundo as mais puras e as mais doces alegrias, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Diz São Vicente de Paulo, em outro trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós devemos ser bons e caridosos. Essa é a chave dos céus que tendes em vossas mãos. A bondade e a caridade, segundo São Vicente de Paulo, é a chave dos céus que está em nossas mãos. Porque só depende de nós sermos benevolentes e praticarmos a caridade. Só depende de nós amarmos o nosso irmão. Nós não dependemos de absolutamente nada mais. Apenas da nossa vontade, do nosso desejo de olhar para a pessoa que está do nosso lado, para a pessoa que está na intimidade da nossa casa, para o nosso colega de trabalho, colega de estudo, colega de casa espírita ou de qualquer outro templo religioso, e desenvolvermos o sentimento sublime que Jesus veio nos ensinar, o amor. E para amar, nós não precisamos de qualquer instrumento, nós não precisamos de qualquer artifício. É apenas nos permitir desabrochar o sentimento que está contido em nós. O amor está contido em nós. Nós precisamos desenvolvê-lo, nos permitir olhar para o nosso semelhante, não para os aspectos exteriores, a roupagem física que atualmente ele dispõe, mas para aquele ser, com suas virtudes, com suas qualidades, mas também com seus defeitos. E amando a criatura presente em sua vida, estaremos amando a Deus. Mas a caridade, a beneficência, ela pode ser feita de várias formas. E a primeira que vem à nossa mente é a entrega de um objeto para alguém. É a entrega de um alimento para quem está passando fome. O agasalho para quem sente frio. É a entrega do remédio para quem está doente. Essas são caridades materiais que têm sua utilidade, devem ser praticadas. É uma das espécies de benevolência que nós podemos praticar. Porque estamos encarnados, precisamos, de certo modo, da vida material para nos aperfeiçoarmos. É claro que se sentimos frio, precisamos de um agasalho. A caridade material ela é válida. Mas a verdadeira caridade, a que surte efeitos no espírito imortal e ficará registrado na vida de quem a pratica e da quem a recebe, são as caridades
de ordem espiritual. Não é simplesmente dar algo a alguém. É realizar a doação. E como nos ensinam os Espíritos, não simplesmente doar, mas fundamentalmente doar-se. Dar de si para completar o que falta no nosso irmão. E nós só podemos doar aquilo que nós já possuímos, aquilo que nós já dispomos. Nós só conseguimos doar a outra pessoa aquilo que nós já conquistamos. Estamos aqui na presente encarnação, neste trabalho de conquista de virtudes, de despertamento de potencialidades do ser imortal, que um dia alcançará a angelitude. E os contatos que nós temos com as pessoas, não por acaso, que surgem em nossas vidas, nos fazem desabrochar, nos modificar, deixando a condição de seres rudes, ignorantes, egoístas, materialistas, para nos espiritualizarmos, para desenvolver em nós as virtudes ensinadas pelo Mestre no Sermão do Monte. O amor, a humildade, a benevolência. E no exercício da prática da caridade, muitas pessoas, quando chega essas festividades de final de ano, clima natalino toma conta das cidades e dos corações, todo mundo se prepara para fazer a caridade, para doar bens materiais. Alguns compram brinquedos para distribuir para crianças carentes, outros doam cestas básicas. Os que são mais ricos separam uma parte de suas rendas, mandam um empregado comprar os objetos e mandam o empregado entregar a quem necessita. E fazem isso sem sentirem o que precisa ser despertado no ato da doação, que é o amor. Já aquele outro que não possui grandes fortunas, às vezes nem tem a condição de receber um salário mínimo mensalmente. Vive de bicos e aquilo que tem faz questão de partilhar, de separar uma parte do pouco que tem para doar para as pessoas mais necessitadas que ele. E este fato nós podemos constatar quando realizamos as campanhas de fraternidade aqui do Caridade e Fé aos sábados à tarde. As pessoas que entregam o gênero alimentício ou donativo com mais alegria no olhar são das casas mais humildes e das casas mais suntuosas. Muitas vezes a pessoa até dá o donativo, mas sequer olha na nossa cara. Às vezes nem abre o portão, dá por cima do muro, pela grade, e dá e vira as costas, com a sensação de fiz minha parte. Agora deixa eu continuar minhas atividades. Aqueles que têm pouco e que se esforçam para dar aquilo que têm e muitas vezes o que não tem, porque vai fazer falta no dia seguinte, aos olhos de Deus, tem uma receptividade diferente. E há uma historinha contada aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que Deus, vendo dois amigos encarnados, reservou um saco para que a cada boa ação realizada por cada um deles fosse colocado
uma moeda que representava a boa ação de cada um deles em vida. E eles fizeram suas atividades durante toda a sua vida e desencarnaram. Chegando no plano espiritual, foram levados juntos à presença de quem iria contabilizar os seus tesouros. Quando chegaram, se depararam com 2 sacos, um bem volumoso, grande, farto. As moedas se derramavam pela boca do saco. Como dizem alguns aqui no Nordeste, ia derramando pela arbeira a moeda no saco. O outro saco no chão, tão pequeno, tão fino, que era possível ver as pouquíssimas moedas no fundo do saco. O rico, que tinha doado muito em vida, foi logo dizendo: lá está meu saco, cheio, robusto, certamente terei um melhor lugar no céu. E o pobre, humilde, olhou e ficou quieto na dele. Veio o conferente e, olhando para os dois, pegou os 2 sacos e colocou numa balança. Não essas balanças de hoje, digitais, aquelas antigas, de 2 pratos. E colocou o saco maior num prato, o saco menor no outro, e o rico olhando ali, esperando que a balança dele, já certo que a balança dele ia pesar. Qual não foi a surpresa de ambos? A balança, o prato que mais pesou, foi do saco menor. Foi instantâneo. Colocou os 2 sacos, o lado do saco menor, instantaneamente levantou o outro lado. O rico ficou sem entender. Como pode? Eu doei tanto em vida, o saco está cheio, farto. Como pode o outro que não tem nada, quase nada, pesar mais do que o meu? Então, o conferente explica ao rico, pedindo a ele que se afastasse do lado destinado àquele que teria o privilégio de seguir a caminhada em rumo do bem e do progresso, que aquela quantidade de moedas que ele tinha conseguido conquistar, aos olhos de Deus, representava muito pouco, porque aquelas doações que ele fazia não representavam esforço íntimo na destinação daquilo que possuía. Porque ele fazia as doações para figurar nas manchetes de jornais, para divulgar, em tempos atuais, em Facebook, para aparecer no meio da sociedade o homem de bem. Mas o pobre, que tinha juntado poucas moedas, porém de um valor moral, um peso muito maior, porque ali estava o sacrifício de toda uma vida, do pouco que tinha para dar para quem mais necessitava. Aos olhos de Deus, o nosso gesto sincero de buscar beneficiar a maior quantidade de pessoas, o nosso esforço de promover o bem e a paz, vale mais do que os milhões que são doados pelas grandes fortunas, as grandes riquezas. A beneficência é algo que nos conduz à evolução. Porque nós, para doarmos, precisamos primeiro ter. E para ter, nós precisamos conquistar. Diz ainda São Vicente de Paulo que todas essas verdades foram ensinadas por Jesus.
Está lá no Evangelho. Mas nos diz ele que o Cristo não vos disse tudo o que concerne às virtudes de caridade e de amor? Por que deixar de lado esses divinos ensinamentos? Por que tapar o ouvido a essas divinas palavras, o coração a todas essas máximas suaves? Nós nos esquecemos do Evangelho. Nós lemos o Evangelho, mas não o praticamos. Nós não exercitamos as claridades divinas que nos são ensinadas por Cristo há mais de 2000 anos. E como um gesto vale mais que 1000 palavras, nós vamos parar de falar para mostrar em vídeo um gesto. O vídeo é conhecido de alguns, mas toca profundamente. Particularmente, me emociono toda vez que o assisto. Baixa um pouquinho as luzes aí para ficar melhor de visualizarem. Me permitam narrar porque deixa eu te ajudar. Para a educação. O que ele recebe em troca por fazer isso todo dia? Aí está você. Ele não recebe nada. Não ficará mais rico. Não aparecerá na TV. Irá permanecer anônimo. Não terá nenhum pouco de fama. Mãe, o que ele recebe são emoções. Ele testemunha a felicidade. Atinge uma compreensão mais profunda. Sente o amor. Recebe o que o amor não pode comprar. Um mundo ficando mais lindo. Pegue um extra. E na sua vida, qual o seu maior desejo? Pode voltar as luzes aí. É de encher os olhos. Para muitos de nós que às vezes achamos que não temos condições de fazer o bem, de ajudar, porque não temos tempo, porque não temos dinheiro. Mas o vídeo nos mostra que são coisas simples,
que são realizadas no nosso dia a dia, que são capazes de transformar o mundo, de transformar as pessoas, de fazer a vida ao nosso redor, mas essencialmente a nossa vida feliz. Coisas singelas, como as que eu fiz aqui, simplesmente ao ler a legenda, porque dentre nós pode haver pessoas que não saibam ler, que talvez não entenderiam se alguém ajudasse simplesmente lendo as tarjas. O que cada um de nós podemos fazer no nosso dia a dia para ajudar o nosso próximo, para amar o nosso próximo, amando a Deus? Jefferson, eu não sei fazer nada, sabe? Qualquer coisa que você fizer com dedicação e com amor, você estará fazendo bem, transmitindo a paz. Se você só sabe dançar, utilize a dança para levar alegria aos corações que se encontram em dificuldades. Se você sabe cantar, cante. Cante o amor, a vida. Se você sabe mexer com programação de computadores, desenvolva softwares que possam ajudar pessoas que têm dificuldade de aprendizado. Transforme o talento que Deus concedeu a cada um de vocês, a cada um de nós, multiplicando, fazendo com que aquilo que nós possuímos possa chegar a quem necessita dos nossos talentos. Para finalizar, João, numa comunicação dada em 1861 em Bordeaux, diz o seguinte: um recado para todos nós. Todos vós podeis dar, em qualquer classe que estiverdes, tendes alguma coisa que podeis partilhar. O que quer que seja que Deus vos tenha dado, disso deveis uma parte àquele a quem falta o necessário. Porque em seu lugar estaríeis bem contentes que um outro dividisse vossos tesouros convosco. Vossos tesouros na terra serão um pouco menores, mas vossos tesouros no céu serão mais abundantes. Nele recolhereis ao cêntuplo o que houverdes semeado em benefícios nesse mundo. Que o Mestre Jesus possa nos manter firmes e nos auxiliar na tarefa de semear a paz, o amor, para que nós possamos ser benevolentes em tudo e para com todos, amando os nossos semelhantes, para que nós possamos amar a Deus. Muita paz a todos. Que assim seja.